No coração pulsante de São Paulo, em uma manhã fria de junho, Sofia caminhava apressada pelas ruas do centro empresarial. Aos 13 anos, ela carregava uma pasta desgastada e roupas remendadas com cuidado. Seus olhos revelavam determinação, mas também cansaço. Havia acordado às 4 da manhã para atravessar a cidade, saindo da periferia onde morava com a avó doente. Aquele dia representava uma oportunidade única que poderia mudar suas vidas para sempre. Sofia chegou ao imponente edifício de vidro espelhado, onde funcionava a empresa do bilionário Rodrigo Almeida. Ela havia conseguido uma entrevista para um programa de bolsas de estudo através de uma organização comunitária. O porteiro olhou sua aparência simples com desconfiança, mas permitiu sua entrada após verificar seu nome na lista. No elevador, executivos bem vestidos conversavam em inglês sobre negócios internacionais. Sofia mantinha-se calada em seu canto, segurando firme sua pasta surrada que continha todos os seus certificados. A sala de espera no 20º andar estava repleta de outros candidatos, todos visivelmente mais bem vestidos e preparados. Sofia sentou-se em um canto, tentando não chamar atenção para suas roupas simples e seus sapatos gastos. Ela observava nervosamente cada pessoa sendo chamada para a entrevista. Seu coração batia acelerado enquanto revisava mentalmente tudo que havia estudado nos últimos meses. Aquela bolsa significava a possibilidade de um futuro diferente, uma chance de ajudar sua avó. Se essa história está te prendendo até aqui, imagina o que vem pela frente. Então já deixa o like e se inscreve no canal Histórias que Marcam para não perder nenhuma história como essa. Agora vamos continuar. Quando finalmente chamaram seu nome, Sofia levantou-se com as pernas trêmulas. A secretária a conduziu por um longo corredor até uma sala de reuniões luxuosa. Ali estava o próprio Rodrigo Almeida, conhecido por sua fortuna bilionária e seu temperamento difícil. Ele folheava papéis com expressão impaciente, cercado por assistentes elegantes. Sofia respirou fundo, tentando controlar o nervosismo que ameaçava paralisar suas palavras. Esta era sua única chance de impressionar aquele homem poderoso. Rodrigo mal levantou os olhos quando Sofia entrou. Ele fez um gesto displicente para que se sentasse, continuando a assinar documentos em sua mesa. A menina acomodou-se na cadeira, suas mãos suadas segurando a pasta com força. O silêncio pesado da sala era interrompido apenas pelo som da caneta deslizando no papel. Sofia esperava pacientemente, embora seu coração martelasse no peito. Finalmente, o empresário olhou para ela com uma expressão que misturava curiosidade e ceticismo diante daquela candidata improvável. Rodrigo Almeida começou a entrevista de forma protocolar, fazendo perguntas básicas sobre a escola e as notas de Sofia. Ela respondia com voz clara, mas percebia o desinteresse crescente em seus olhos. Ele folheava sua ficha cadastral com pouca atenção, já demonstrando sinais de que aquela seria mais uma entrevista rápida. De repente, parou em uma seção do formulário e seu rosto mudou para uma expressão de surpresa irônica. Seus lábios curvaram-se em um sorriso de incredulidade. "Aqui diz que você fala 9 línguas", disse Rodrigo, sua voz carregada de sarcasmo evidente. Ele mostrou o papel para seus assistentes, que também sorriram com descrença. Português, inglês, espanhol, francês, italiano, mandarim, árabe, russo e alemão. "Você realmente espera que eu acredite nisso?" Ele recostou-se em sua cadeira de couro, cruzando os braços em postura defensiva. Os assistentes cochichavam entre si, alguns rindo discretamente da situação. Sofia sentiu o rubor subir em suas bochechas, mas manteve-se firme. "Sim, senhor, é verdade", respondeu Sofia com dignidade, embora sua voz tremesse levemente. Ela explicou que havia aprendido através de aplicativos gratuitos, vídeos na internet e conversas com imigrantes em sua comunidade. Rodrigo riu abertamente desta vez, um som que ecoou pela sala como uma sentença. "Menina, eu paguei fortunas em escolas internacionais e mal consigo manter uma conversa em francês.
ele disse com desdém. Seus assistentes assentiram, validando a incredulidade do chefe. A atmosfera na sala tornara-se constrangedora e humilhante. Sofia sentiu lágrimas ameaçarem brotar, mas respirou fundo para manter a compostura. Ela havia enfrentado descrédito a vida inteira por ser pobre, mas nunca em relação ao conhecimento que construíra com tanto esforço. Rodrigo já começava a juntar os papéis, sinalizando o fim da entrevista. Agradeço seu tempo, mas não podemos considerar candidatos que exageram suas qualificações, ele disse com frieza. Os assistentes já se movimentavam para acompanhar Sofia até a porta. Parecia que tudo estava perdido em questão de minutos. Foi então que o telefone de Rodrigo tocou e ele atendeu colocando no viva voz. Era seu sócio russo, Dmitry Volkov, falando rapidamente em russo sobre uma negociação urgente. Rodrigo franziu a testa, claramente não compreendendo completamente as palavras aceleradas. Ele gesticulava para que sua assistente traduzisse, mas ela também demonstrava dificuldade. A conversa tornava-se cada vez mais confusa e tensa. Sofia observava tudo daquele canto da sala, ainda não dispensada completamente da reunião. Sofia deu um passo à frente timidamente, interrompendo a confusão que se instalara na sala. Com licença, Sr. Almeida, ela disse com voz hesitante, mas clara. O Sr. Volkov está dizendo que descobriu algo grave nos documentos da fusão. Rodrigo congelou, olhando para a menina com uma mistura de surpresa e desconfiança. Os assistentes também pararam, fixando seus olhos naquela garota pobre que ousava intervir. No telefone, Dmitry continuava falando rapidamente em russo, sua voz carregada de urgência. Sofia continuou traduzindo com precisão impressionante, capturando não apenas as palavras, mas o tom de preocupação. Ele diz que os advogados alemães incluíram cláusulas escondidas no contrato que dariam a eles controle majoritário após 2 anos. Rodrigo sentou-se bruscamente, sua expressão mudando de ceticismo para a atenção total. Ele pegou alguns documentos na mesa, folheando rapidamente enquanto ouvia a tradução de Sofia. A assistente verificava o que a menina dizia, seus olhos arregalando-se ao confirmar cada palavra. A atmosfera na sala mudara completamente. Durante os próximos 15 minutos, Sofia serviu como ponte entre Rodrigo e Dmitry com fluência extraordinária. Ela traduzia perguntas complexas do português para o russo e as respostas de volta com precisão técnica. Rodrigo começava a fazer anotações freneticamente, sua linguagem corporal transformada de desdém em respeito. Quando a conversa mudou para detalhes contratuais em alemão, Sofia continuou traduzindo sem hesitação. Os assistentes observavam boquiabertos aquela menina que haviam subestimado minutos antes. O empresário bilionário estava completamente focado em suas palavras. Quando a ligação finalmente terminou, o silêncio pesado tomou conta da sala novamente. Rodrigo olhou para Sofia com uma expressão completamente diferente daquela do início da entrevista. Não havia mais sarcasmo ou descrença em seus olhos, mas algo que parecia uma mistura de admiração e vergonha. Ele passou a mão pelo rosto, como se processasse o que acabara de testemunhar. Você acabou de me salvar de perder milhões, ele disse com voz grave e séria. Sofia permanecia em pé, tremendo levemente pela adrenalina da situação. Rodrigo levantou-se e caminhou até a janela, contemplando a cidade lá embaixo por longos segundos. Ele virou-se para Sofia com olhos brilhantes, emoção evidente atravessando sua fachada empresarial. Eu julguei você pela sua aparência, pelas suas roupas, pela sua origem, ele admitiu com honestidade dolorosa. Eu ri da sua capacidade quando deveria ter celebrado sua determinação. Pegou o formulário dela novamente, desta vez olhando cada linha com atenção e respeito. A sala inteira parecia conter a respiração, testemunhando aquele momento de transformação. Sofia não sabia o que dizer diante daquela reviravolta inesperada. Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas que ela não conseguiu mais conter. Não eram lágrimas de tristeza ou humilhação, mas de alívio profundo e validação.
Durante toda a sua vida, ela havia lutado contra preconceitos, contra a pobreza, contra aqueles que a subestimavam por sua origem. Naquele momento, finalmente alguém via além de suas roupas remendadas e reconhecia seu verdadeiro valor. Suas mãos tremiam enquanto segurava a pasta surrada, símbolo de todos seus esforços e sacrifícios. A emoção era tão intensa que ela precisou sentar-se novamente. Rodrigo chamou sua secretária e pediu água para Sofia. Um gesto simples, mas profundamente significativo. Ele sentou-se ao lado dela, não mais atrás da mesa imponente que criava distância e hierarquia. Me conte sua história, ele pediu com genuíno interesse, sua voz suave e respeitosa. Sofia começou a narrar entre soluços. As madrugadas estudando com a luz fraca da cozinha, os vídeos assistidos em um celular quebrado, as conversas com imigrantes no mercado municipal. Cada palavra revelava anos de determinação inabalável e sonhos mantidos vivos contra todas as probabilidades. Os assistentes na sala também estavam visivelmente emocionados, alguns enxugando discretamente os olhos. A atmosfera transformara-se completamente, de hostilidade para empatia profunda. Um dos assistentes comentou que tinha 3 filhos, com todas as oportunidades possíveis, e nenhum demonstrava metade da dedicação de Sofia. Outro admitiu que também vinha de origem humilde, mas havia esquecido suas raízes ao alcançar o sucesso. Rodrigo ouvia tudo em silêncio, cada relato parecendo tocá-lo profundamente. A vulnerabilidade havia substituído a arrogância naquela sala corporativa. Quando Sofia mencionou sua avó doente, Rodrigo interrompeu gentilmente para perguntar sobre o tratamento dela. Sofia explicou que economizavam cada centavo para os remédios, frequentemente escolhendo entre medicação e alimentação adequada. A bolsa de estudos não era apenas sobre educação para ela, mas sobre a possibilidade de um futuro onde pudesse cuidar melhor de sua avó. Rodrigo fechou os olhos por um momento, claramente processando o impacto de suas palavras. O contraste entre seus mundos nunca havia sido tão evidente e comovente. Eu construí um império, mas esqueci por que comecei, Rodrigo confessou com voz embargada. Ele contou que também viera de família pobre. Seu pai fora operário em uma fábrica. Com o sucesso, ele se distanciara de suas origens, tornando-se exatamente o tipo de pessoa que teria desprezado seu pai. A conversa com Sofia estava despertando memórias e emoções há muito enterradas sob camadas de riqueza e poder. Seus assistentes nunca haviam visto o chefe tão vulnerável e humano. Aquele encontro improvável estava transformando todos na sala de maneiras inesperadas e profundas. Rodrigo não apenas concedeu a bolsa de estudos para Sofia naquele mesmo momento, mas criou algo muito maior. Ele anunciou aos seus assistentes que estabeleceria um fundo especial para talentos negligenciados da periferia. Quantas Sofias existem por aí, sendo julgadas pela aparência em vez de pelo potencial? Ele questionou com convicção renovada. Nos dias seguintes, ele convocou reuniões com sua equipe de recursos humanos para reestruturar completamente os processos de seleção da empresa. O critério passaria a valorizar talento e determinação acima de pedigree e aparências. A história de Sofia tornou-se o catalisador para mudanças institucionais profundas. A notícia do encontro entre Rodrigo e Sofia espalhou-se rapidamente pelo escritório corporativo. Funcionários compartilhavam a história nos corredores, na cafeteria, em mensagens pessoais. Muitos relataram que também haviam sido julgados injustamente em suas trajetórias profissionais. Uma gerente contou que quase desistira da carreira após ser rejeitada múltiplas vezes por seu sotaque regional. Um diretor admitiu que sempre favorecera candidatos de universidades prestigiadas, ignorando talentos vindos de instituições menos conhecidas. As conversas criavam ondas de reflexão e autocrítica em toda a organização. Os assistentes que testemunharam o momento começaram suas próprias iniciativas de impacto social. Carolina, a assistente executiva, iniciou um programa de mentoria voluntária em escolas públicas da periferia. Marcos, o gerente financeiro, organizou doações mensais para tratamentos médicos de famílias carentes. Outros funcionários criaram grupos de estudo gratuitos e oficinas de capacitação profissional em comunidades vulneráveis.
Cada pessoa tocada pela história de Sofia sentia-se inspirada a fazer sua parte. O efeito cascata multiplicava-se exponencialmente através de ações concretas e transformadoras. Se você está gostando desta história, compartilhe com alguém que precisa acreditar na bondade humana. Um simples gesto seu pode tocar corações. Outras empresas do grupo empresarial de Rodrigo logo adotaram políticas similares de inclusão e oportunidade. A transformação não ficou restrita apenas ao ambiente corporativo, mas expandiu-se para fornecedores e parceiros comerciais. Rodrigo pessoalmente ligou para outros CEOs de seu círculo, compartilhando a história e desafiando-os a repensar suas práticas. Alguns inicialmente resistiram, presos a velhas mentalidades, mas gradualmente a pressão social e o exemplo concreto de Rodrigo faziam efeito. Dentro de 6 meses, uma rede de 10 grandes empresas havia implementado programas inspirados no encontro com Sofia. A própria Sofia tornou-se símbolo vivo de que o talento não tem endereço nem sobrenome. Ela foi convidada para palestrar em escolas, universidades e eventos corporativos sobre sua jornada. Cada apresentação inspirava centenas de jovens que se viam refletidos em sua história de superação. Professores relatavam que estudantes renovavam o compromisso com os estudos após ouvirem Sofia. Pais de comunidades carentes viam nova esperança para o futuro de seus filhos. O impacto de uma única tarde havia gerado transformações que se espalhavam como ondas em um lago tranquilo, tocando vidas em círculos cada vez maiores e mais distantes. A história de Sofia e Rodrigo tocou algo universal na alma humana, o desejo de ser visto verdadeiramente. Todos nós, em algum momento, fomos julgados superficialmente por nossa aparência, origem ou circunstâncias. Aquele encontro representava o momento em que o véu do preconceito caía e a essência humana podia finalmente brilhar. Não era apenas sobre uma menina pobre e um empresário rico, mas sobre a conexão fundamental que nos une apesar das diferenças. Reconhecer o valor em outro ser humano é reconhecer a dignidade compartilhada que todos carregamos. Rodrigo descobriu que sua riqueza material havia criado uma pobreza espiritual, distanciando-o da empatia e compaixão. O sucesso o isolara em uma bolha onde apenas pessoas como ele eram consideradas dignas de atenção. Sofia, apesar de toda sua privação material, possuía uma riqueza de caráter que nenhum dinheiro poderia comprar. O contraste entre eles revelava uma verdade profunda. Valores como determinação, humildade e resiliência transcendem classe social. Aquele encontro lembrava que nossa humanidade comum é mais importante que qualquer diferença superficial. A vergonha que Rodrigo sentiu ao rir de Sofia era compartilhada por muitos que ouviram a história. Quantas vezes julgamos alguém pelo carro que dirige ou pela roupa que veste? Quantos talentos extraordinários são diariamente ignorados porque não se encaixam em nossas expectativas preconcebidas? A história funcionava como um espelho desconfortável onde a sociedade via refletidos seus próprios preconceitos. Mas também oferecia esperança, a possibilidade de mudança, de crescimento, de nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. O desconforto era o primeiro passo para a transformação necessária. Sofia representava milhões de pessoas invisíveis que trabalham duro, sonham grande, mas são sistematicamente ignoradas e subestimadas. Sua vitória era simbólica da vitória de todos aqueles que persistem apesar da adversidade. As lágrimas que as pessoas derramavam ao ouvir sua história eram tanto de tristeza pela injustiça quanto de alegria pela redenção. Havia algo profundamente catártico em testemunhar o momento em que o mérito finalmente triunfava sobre o preconceito. Essas emoções conectavam pessoas de diferentes idades, classes e origens em uma experiência compartilhada de humanidade. O que tornava a história especialmente poderosa era sua autenticidade brutal e sua beleza redentora.
Não havia vilões irreparáveis, apenas seres humanos falhos capazes de crescimento e transformação. Rodrigo poderia ter permanecido em sua arrogância, mas escolheu a humildade. Sofia poderia ter guardado o ressentimento, mas ofereceu graça. Essas escolhas revelavam o melhor de nossa natureza humana, a capacidade de perdoar, aprender e evoluir. Em um mundo frequentemente cínico e dividido, histórias assim lembravam que bondade, justiça e redenção não são ideais ingênuos, mas possibilidades reais quando abrimos nossos corações. Nos meses seguintes àquele encontro transformador, a vida de Sofia mudou de formas que ela jamais imaginara possível. Além da bolsa integral em uma das melhores escolas particulares de São Paulo, Rodrigo providenciou tratamento médico completo para sua avó. A senhora recuperou a saúde e pôde finalmente ver a neta florescer sem a culpa de ser um fardo financeiro. Sofia mudou-se com a avó para um apartamento modesto, mas confortável, próximo à nova escola. Cada manhã, ao acordar em uma cama confortável, ela lembrava-se daquela entrevista que mudara tudo. Mas Sofia nunca esqueceu suas raízes, nem as pessoas que ficaram para trás em sua antiga comunidade. Ela voltava regularmente à periferia para ensinar línguas gratuitamente a outras crianças e jovens. Suas aulas aconteciam na mesma biblioteca comunitária onde ela própria havia estudado durante anos. Os alunos a viam como prova viva de que era possível transcender as circunstâncias do nascimento através de educação e determinação. Sofia compartilhava não apenas conhecimento linguístico, mas também esperança e inspiração. Ela se tornara a ponte que outros poderiam atravessar. Rodrigo também continuou sua jornada de transformação pessoal e profissional de maneiras surpreendentes. Ele começou a passar menos tempo em reuniões corporativas e mais tempo visitando projetos sociais patrocinados por sua empresa. Seu relacionamento com os filhos, antes distante e formal, tornou-se mais próximo e autêntico. Ele compartilhou com eles a história de Sofia e como ela havia despertado nele valores adormecidos. Os filhos comentaram que o pai parecia mais feliz e humano do que em anos. A busca por significado havia substituído a busca obsessiva por mais riqueza. A empresa de Rodrigo tornou-se modelo de responsabilidade social e inclusão no mundo corporativo brasileiro. Outros empresários, inicialmente céticos, começaram a ver os resultados tangíveis: funcionários mais motivados, maior retenção de talentos e melhor reputação pública. O que começara como um gesto isolado, inspirado por uma menina determinada, transformara-se em movimento empresarial significativo. Conferências e seminários convidavam Rodrigo para compartilhar as mudanças implementadas e seus impactos. Ele sempre fazia questão de contar a história completa, incluindo sua vergonha inicial e transformação posterior. A relação entre Sofia e Rodrigo evoluiu para uma amizade genuína que transcendia as diferenças de idade e classe. Eles almoçavam mensalmente, conversando sobre livros, idiomas e questões sociais. Rodrigo descobriu em Sofia uma sabedoria que ia muito além de seus anos. Ela o desafiava a pensar diferente, a questionar privilégios e a usar seu poder para bem maior. Para Sofia, Rodrigo tornou-se mentor e figura paterna que ela nunca tivera. Aquela dinâmica improvável demonstrava como conexões autênticas podem surgir nos lugares mais inesperados quando nos abrimos verdadeiramente para o outro. A história de Sofia e Rodrigo nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes e preconceitos diários. Quantas vezes por dia fazemos julgamentos rápidos baseados em aparências superficiais? Quantos talentos extraordinários passam despercebidos porque não olhamos além do óbvio? Cada um de nós tem o poder de ser como Rodrigo após sua transformação, não antes dela. Podemos escolher ver as pessoas com olhos de possibilidade em vez de limitação. Esse simples ajuste de perspectiva pode mudar não apenas vidas individuais, mas a cultura inteira de nossas comunidades e locais de trabalho. Não precisamos ser bilionários para praticar atos de bondade que restauram fé na humanidade. Um profissional
professor que acredita no potencial de um aluno problemático pode mudar uma trajetória de vida. Um gerente que dá oportunidade a um candidato não convencional pode descobrir talento extraordinário. Um vizinho que oferece ajuda sem julgamento pode aliviar o fardo de uma família em dificuldade. Pequenos gestos de reconhecimento, respeito e apoio criam ondas de impacto que se espalham muito além do momento inicial. A bondade é contagiosa quando praticada com autenticidade e consistência. Olhe ao seu redor hoje e identifique alguém que está sendo ignorado ou subestimado injustamente. Pode ser o funcionário da limpeza, cujo nome você nunca perguntou, o colega tímido cujas ideias são constantemente interrompidas, ou a criança do bairro que todos rotularam como problemática. Faça o esforço consciente de ver além das aparências e circunstâncias. Pergunte sobre sua história, reconheça seus esforços, ofereça uma palavra de encorajamento ou uma oportunidade concreta. Você pode ser o Rodrigo transformado na vida de alguém, aquele que finalmente enxerga o valor que outros ignoraram. A transformação começa com a consciência de nossos próprios preconceitos inconscientes, seguida pela decisão deliberada de agir diferente. Não é fácil reconhecer quando estamos errados ou quando nossos privilégios nos cegam para realidades alheias. Requer humildade admitir que podemos aprender com pessoas que consideraríamos improváveis mestres. Mas é exatamente nesse desconforto que acontece o crescimento genuíno. Permita-se ser desafiado, surpreendido e transformado por encontros inesperados. As lições mais valiosas frequentemente vêm das fontes mais improváveis quando estamos verdadeiramente abertos para recebê-las. Que a história de Sofia inspire você não apenas a acreditar na bondade humana, mas a praticá-la ativamente em sua vida diária. Comece hoje. Ofereça um sorriso genuíno para alguém invisível. Reconheça o esforço que outros ignoram. Dê oportunidade onde outros veem apenas risco. Compartilhe esta história com pessoas que precisam de esperança ou que precisam de consciência sobre seus próprios preconceitos. Cada pequeno ato de bondade e justiça contribui para um mundo onde talentos como o de Sofia não sejam exceções celebradas, mas normas esperadas e nutridas. A humanidade em sua melhor versão não é um ideal distante, mas uma escolha diária que cada um de nós pode fazer agora mesmo.